O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa um só dia, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Oh, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Uma barrinha só. A tua presença, Deus. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Promessa de Deus: não negará bem algum aos que vivem corretamente. Nós encontramos, queridos, pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Oh Deus, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Mais uma vez eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos começando o nosso Que Palavra, programa de perguntas e respostas. Nosso tema da nossa manhã é um tema bem legal. Hoje é o nosso último encontro falando a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Nós iremos falar nesta manhã a respeito da eleição incondicional. Antes de nós começarmos, entrarmos nas nossas perguntas, quero saudar os nossos pastores, pastora Mauri, pastor Juliano. Paz, queridos, que bênção como poder, mais uma vez, conversar aqui pela manhã, estudando temas da palavra do nosso Deus. Vai ser bênção, vai ser edificante. Fica aí conosco. Bom dia mais uma vez para você que chegou agora aqui no Que Palavra, você que já estava no culto. Obrigado por você ter ficado. É muito bom estarmos juntos aqui. Deus te abençoe. Vamos aqui para o Que Palavra. Isso é edificante demais. Começando já então, pergunta da nossa querida e sempre participante Eliane. Muito obrigado, viu, Eliane, pela sua contribuição. Ela diz o seguinte: pastor, eleição incondicional e predestinação são a mesma coisa? Há diferença? Não, é exatamente a mesma coisa, né? A eleição incondicional é a predestinação incondicional, né? Nós falamos o termo eleição e o termo predestinação estão se referindo ao mesmo ato divino. Deus predestinou, Deus escolheu, Deus elegeu, né? E aí essa eleição, ela não se dá durante a vida, essa eleição se dá antes da criação.
Então, por isso, o conceito, né, de predestinação é a destinação antes de criar. Ao ser criado, já tem o destino, né, traçado, já tem, né, a direção de existência definida pelo próprio Deus. Então, a eleição não se dá, né, vamos pensar assim, pelo desempenho da campanha do sujeito ao longo da vida dele. Aí no final da vida Deus elege. Não, não é isso. Nem Armínio e nem Calvino ensinavam isso. É interessante aqui já pontuar, né, que eleição e predestinação são ensinos do calvinismo, né, de João Calvino, e também era um ensino de Armínio. E também é um ensino do verdadeiro arminianismo. A base da eleição é que são diferentes. Aí vem o termo incondicional. A eleição no arminianismo tem a ver com condições. A eleição no calvinismo tem a ver com nenhuma condição humana. Ou seja, ela é incondicional porque ela não depende do ser humano. Ela depende, é um ato livre do próprio Deus. Enquanto que, para Armínio, a eleição ela tem a ver com a presciência de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos dizer por que não acreditamos, né? Por que nós no calvinismo não acreditamos numa eleição baseada em presciência. Aliás, eu nem acredito em presciência divina, depois eu vou dizer por quê. A Márcia, ela pergunta assim: pastores, o vinde a mim em Mateus não caracteriza a oferta de opção? Deus escolhendo alguns para a condenação eterna já não tiraria a parte de chance para o arrependimento? Muito boa pergunta, né? E essa é uma... Quando a gente fala que é arminianismo e calvinismo, né, às vezes a pessoa pergunta assim, o que é arminianismo, o que é calvinismo, o que os pastores estão falando ali, né? Assim, na base, o arminianismo acredita que o ser humano, que o homem, ele tem um papel primordial na salvação. Então, é o homem que, num determinado momento, escolhe Deus, né? É ao contrário, né? O arminianismo acaba dizendo assim, eu elejo Deus, né? Então, dependendo, se eu entender quem Deus é, eu vou querer ser salvo, né? O calvinismo não. O calvinismo entende que a salvação tem a sua iniciativa em Deus. Tem sua iniciativa em Deus, né? A gente precisa lembrar que no ministério de Jesus, e aqui vem uma crítica literária também, porque a base da reforma, ela foi o eureka, né? O momento de Lutero foi em Romanos, né? O justo viverá pela fé. E a grande primeira leitura dos reformadores foi da eleição a partir do apóstolo Paulo, né? Só depois que eles começam a enxergar a eleição nos evangelhos. É por isso que nós temos termos jurídicos tão claros na construção da doutrina reformada, né? Por isso que a gente fala, a salvação é um ato jurídico de Deus. É porque a construção é feita a partir muito da compreensão paulina da eleição, né? Mas a gente precisa lembrar que esse texto não é oferta de salvação. Esse texto é Jesus proclamando o evangelho, né? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Na verdade, esse texto é um texto de conforto, esse é um texto de consolo, esse é um texto para o povo de Deus. A pessoa já conhece Cristo e ela precisa aprender a descansar em Cristo. Agora, também é preciso lembrar que Jesus teve grandes opositores no ministério, né? Então você tinha os saduceus, que eram sedentos pelo poder, os fariseus, que eram falsos religiosos, os essênios, você tem toda o Caifás e Anás, que perfazem um sacerdócio totalmente corrupto em Israel, misturado com o poder, né? Então você tem, numa sala, Jesus proclamando o evangelho, eu estou falando de Jesus proclamando o evangelho, e os fariseus combatendo esta pregação. Você tem um discípulo de Jesus que não é eleito.
Você tem um discípulo de Jesus que não é eleito. Judas não é eleito. Ao mesmo tempo, você tem discípulos eleitos que decepcionam e traem a Cristo, como Pedro, né? Então, o princípio, a mecânica da eleição, ela é um passo atrás. É como o pastor Amaury falou. É um princípio que fala dos decretos eternos do Senhor, da predestinação. E isso, o fator dela ser incondicional, é apenas apontando para o que essa palavra quer dizer, que não há condição humana que faça Deus dizer, por causa disso eu te elejo e por causa daquilo ou não, né? Se o vinde a mim fosse livre, né? Livre baseado em quê? O vinde a mim, né, ele tem que ser até entendido no contexto da narrativa de Mateus, porque as pessoas geralmente não prestam atenção no que Jesus falou antes de dizer vinde a mim. Quando Jesus disse vinde a mim, é uma explosão de uma afirmação que ele fez anteriormente, que é assim, versículo 25, né? O vinde a mim está no 28, mas o 25 Jesus começa assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. De quem que é a iniciativa? De Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Não é porque os pequeninos são melhores do que os outros. Não, porque Deus quis fazer assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí Jesus vira e diz, então venha a mim quem quiser. Ou seja, peraí. O que Jesus está dizendo aqui? Que essa ação de querer lá do ser humano é resultado de uma ação dele de revelar o Pai. Ou seja, é a quem ele quiser revelar o Pai. Os que estão diante dele estão cegos, estão mortos nos delitos e pecados, e eles dependem de Jesus, né? E a iniciativa da salvação é de Jesus, né? Aqui, quando falamos de arminianismo e calvinismo, nós estamos falando de monergismo e de sinergismo. Monergismo significa que a salvação é resultado de uma ação de Deus. E a minha ação de crer é resultado dessa ação prévia de Deus. É resultado de Jesus me revelando o Pai. O sinergismo é a ideia de que o homem coopera na salvação com Deus. E aí, assim, para nós, calvinistas, o homem coopera na santificação. A santificação é sinérgica, né? Mas a salvação não. A salvação é Deus quem me salva. É o princípio, é essa mecânica de como a salvação se dá, que nós vamos ler nas Escrituras. Aí as pessoas falam, mas se não pode perder a salvação, se a salvação é de uma perspectiva monergista, por que tem exortação de continuar crendo? Não, a exortação tem a ver com o crescimento, com a santificação, né, com o não cair no pecado, com o evitar a disciplina de Deus sobre minha vida. Não é uma ameaça de constante possibilidade de perder a salvação, uma iminência de perda de salvação o tempo inteiro, senão não poderia ter paz e segurança da salvação. A salvação seria um inferno para mim, porque eu ganho algo de Deus que a qualquer momento posso perder. Não é isso. E aí a santificação é sinérgica, né? Agora, a salvação não. Paulo vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual é a minha participação no processo de ressurreição? Eu estava morto. Como é que o morto ajuda o médico a ressuscitá-lo? Fica quietinho na maca, não grita na hora que colocar aqui o desfibrilador lá, né? Ou seja, não foge, não corre, não tira o respirador da cara. Não, o morto não ajuda em nada o processo de ressurreição. Então a salvação é Deus me encontrando morto, me dando vida. A partir do momento que eu tenho vida, né, aí eu vou contribuir, vou cooperar com Deus no processo de salvação. Mas a salvação, ela é monérgica, é uma ação do Salvador de me salvar do meu pecado, da minha perdição. E essa salvação de Deus, aí, né, nós temos que entender esse Deus como um ser eterno. Esse Deus que decidiu minha salvação antes da criação vir a existir. Por isso que é predestinação. E aí é interessante que esse é um conceito, e aí volto a dizer,
de Calvino, também o conceito de Armínio. Ou seja, na doutrina cristã evangélica, não há espaço para não crer em predestinação. Não crer em predestinação é não crer na doutrina evangélica. Nem a arminiana e nem a calvinista nega a predestinação. É engraçado que hoje tem um grupo de gente que é evangélica dizendo que não crê na predestinação. Mas você não é evangélico, meu amigo. Você não é evangélico. Mas eu sou arminiano. Nem arminiano você é. Por quê? Armínio também pregava a predestinação. Pensando nessa definição inicial do Senhor, o cristão tem que tirar da cabeça a ideia de que há livre-arbítrio nas questões espirituais? Então, o cristão precisa entender a afirmação bíblica de que na queda de Adão não sobrou livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio foi exercido por Adão. E depois de Adão, todos nós nascemos condicionados ao pecado, condicionados à perdição. Todos nós nascemos, Paulo vai dizer lá, Efésios 2, 1, ele vai dizer, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É uma condição de morte espiritual. Que liberdade um morto tem? Que liberdade de escolha um morto tem? Preste atenção. Paulo vai dizer, estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões da lei de Deus, nos nossos pecados. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que nós éramos escravos de 3 forças. Nós somos escravos do sistema mundial caído, do sistema social montado, estruturado por pessoas caídas, e nós vivemos dentro da cultura, dentro da lei, dentro dos hábitos, dentro da aprovação, dentro dos likes dessa sociedade caída. É o mundo, ele diz, escravos desse mundo, esse sistema. Nós éramos escravos, ele diz lá, do espírito da potestade do ar. E ele vai dizer, olha só a palavra de Paulo, éramos por natureza filhos da ira como os demais. Filhos da ira. Escravos do espírito da potestade do ar, de Satanás. Escravos do diabo. E pior, escravos, ele diz, da concupiscência do coração. Dos desejos, e aí é que está a herança adâmica, né? Que está a questão noética do pecado, que o pecado tem a ver com a nossa natureza. Ser humano é ser pecador, é igual. Quando fala assim, ser humano, quando diz pecador, é a mesma coisa. Não existe ser humano que não seja pecador. Todos pecaram, diz a palavra. O único ser humano não pecador foi Jesus, que é Deus encarnado. A única forma de ter um ser humano não pecador foi a encarnação do Verbo. Então, não tem como o ser humano, que liberdade o ser humano tem se ele é escravo da sua própria natureza, dos seus próprios instintos, no seu DNA, de geração em geração, ele já vem uma informação de escravidão. Se o diabo domina e se o sistema montado da sociedade é montado por pessoas caídas. E Satanás usando essas pessoas. Que liberdade há? Na verdade, a salvação, gente, é chamada na Bíblia de libertação. E aí a minha pergunta, para quem acredita em livre-arbítrio. Como a salvação pode ser libertação se eu já tinha liberdade antes? Aí eu tenho liberdade de escolher. Aí Jesus vem e me oferece a salvação. Aí eu escolho ou não escolho salvação? Não. A salvação é chamada de libertação na Bíblia. Libertação não é o culto que a gente vem aqui e tira lá o demônio do sujeito. Não. Libertação é conversão. Libertação é quando o domínio de Satanás é quebrado da minha vida, é quando o domínio do mundo é quebrado na minha vida, e quando eu sou libertado da minha própria condição de pecador por natureza. Quando que isso acontece? Na conversão. Na conversão isso acontece. E a partir daí eu tenho a liberdade retomada. Eu sou livre a partir da minha conversão. Conversão é libertar. Conversão não é exercício de uma opção de escolha. Conversão é estar morto, escravo, ser ressuscitado e ser liberto por Jesus. Romanos 8, 29 e 30.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fomos predestinados porque Deus saberia que o escolheríamos? Essa seria a base da condição. E o que nós estamos falando é justamente o contrário, que a eleição é incondicional, né? Então Deus não, e aí entra um pouco na questão da presciência, né? Que o pastor Amaury falou, ele pode até aproveita o gancho e manda bala, mas assim, Romanos 8 é o ápice dessa teologia paulina, né? O reverendo Hernandes fala que Romanos 8 é o pico do Everest, né? Se a Bíblia é uma cadeia de montanhas, né? O Romanos 8 é o pico do Everest, a montanha mais alta de toda a Bíblia. E esse texto, ele contém assim, os reformadores compreenderam justamente o raciocínio que Paulo desenvolve nesses versículos para desenrolar todo o sistema da salvação, né? Então você vê tudo aí, a redenção, a salvação, a justificação, a fé e depois a santificação, a adoção, a santificação, todos esses desdobramentos da Confissão de Fé de Westminster, você vê condensados aí em Romanos 8, né? A eleição de Deus é incondicional. Deus não nos escolheu porque Ele saberia que nós o escolheríamos, né? Isso nem é tanto arminiano, né? Isso é mais liberal, né? É mais o liberalismo que pensa assim. Por exemplo, Karl Barth, que é um teólogo liberal da escola alemã e que é muito celebrado em alguns círculos, né? Ele não consegue definir a eleição. Então você pergunta para Karl Barth, quem são os eleitos? E ele responde, os eleitos são quem está em Jesus, né? Mas quem está em Jesus? Em Jesus estão os eleitos. E ele não consegue fechar a questão de dizer que Deus os escolheu, né? Por quê? Porque o grande drama dos liberais e dos arminianos é pintar um Deus mau. Eles acreditam que falar da eleição incondicional é dizer que Deus se alegra com a maldade, que Deus se alegra com a perdição, que Deus... Isso de fato não é bíblico, né? Isso é uma grande falta de compreensão da palavra de Deus. Então a eleição ela é incondicional. O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso no texto, né? Há uma interpretação do que é aos que conheceu, há uma especulação, na verdade, de que conheceu sabia que iam crer. Eu disse aqui que eu nem concordo muito com o termo presciência de Deus. Vou até explicar aproveitando aqui, né? Aqui entramos num dos textos usados para defender a ideia de presciência de Deus. A ideia de presciência é a ideia de que Deus conhece antes de acontecer. Eu não sou muito simpático à ideia de presciência divina, porque quando nós mergulhamos no significado do termo eterno, o termo eterno não fala de um ser que conhece o futuro, como se ele vivesse no presente. O termo eterno fala de um ser que habita o passado, o presente e o futuro. Ele fala de um ser que habita uma realidade atemporal. Então não é que Deus conhece o futuro. É muito mais do que Deus prever o futuro. Não é Deus vivendo aqui o presente, né, e olhando lá para o futuro e dizendo assim, não, eu sei o que vai acontecer. É muito maior do que isso, gente. Nós precisamos entender isso. Eu vejo na forma, assim, no pensamento das pessoas, muita contradição. Olha só, o sujeito ele se diz até arminiano, e aí tem que... Nem arminiano direito muitos são, porque assim, ele fala, não, Deus elegeu com base na presciência. Aí, ao mesmo tempo, ele acredita em perda da salvação. A pergunta é, como Deus elegeu com base na presciência, sabendo que o sujeito ia crer, mas Deus não sabia que ele ia desviar? Aí Jesus salva o cara que vai desviar e vai perder a salvação depois? Que Deus é esse, pequeno, né, que faz uma previsão e nem uma previsão direito faz? que até erra na previsão, ou seja, elegeu um sujeito porque ele ia crer. Tá,
Aí no meio do caminho o sujeito diz crer. E esse Deus é tão... Não, gente, não é isso. Nós precisamos, como crentes, mergulhar no conceito do Deus eterno. O que é o eterno? Que é um termo tão usado para Deus na Escritura. O eterno Deus. É um Deus que vai durar a eternidade. Não. É um Deus atemporal. É um Deus que criou o tempo. A dimensão tempo e espaço foi feita por Ele. Então, quando as pessoas dizem assim, Deus, quando diz lá, aos que conheceu, a esses predestinou, significa, Deus viu que Ele ia crer, e aí predestinou porque Ele ia crer. Então, a base da eleição é o sujeito. A base da salvação é o indivíduo. Não. A palavra conheceu aqui, aí precisa de uma exegese boa dela. A palavra conheceu aqui, ela pode ser sinônima de amou. Aqui o conheceu conheceu, o marido conheceu a mulher. Quando fala de José e Maria. José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Ou seja, foi o ato sexual. Você vai ter lá que o personagem bíblico conheceu a esposa conheceu o marido. É a intimidade sexual. Ou seja, aqui Deus te viu na eternidade. Deus te amou na eternidade. Deus se agradou de você na eternidade, agora a base do se agradar é a graça. É como Deus salvou Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Por que ele achou graça? Porque Noé era justo. Não. Se Noé fosse justo, não precisava de graça, gente. Não precisaria graça se Noé fosse justo. Por que é graça? Porque Noé não era apto para a salvação, mas a graça, o favor imerecido de Deus o tornou apto à salvação. Então, a eleição é baseada em graça, é baseada em amor. Paulo vai dizer, em amor nos predestinou para Ele. Então, peraí, qual é a base da eleição? Amor, graça. Porque Deus viu que eu era melhor do que o incrédulo? Não é isso. A presciência de Deus não é vendo que uns eram bons e outros eram maus. Não é isso. Tá? Quando fala que conheceu, significa aos que amou. Aos que Ele viu e amou, né, nessa condição, nessa forma do amor de salvação, Ele predestinou. Bênção demais. Por que é importante entender a nossa eleição por Deus? Não deveríamos ficar satisfeitos simplesmente em saber que fomos salvos? A eleição, ela tem um propósito. Segundo Calvino, a razão da eleição é para nos humilhar. Só isso. É interessante, quando você vê um calvinista ensoberbecido porque ele é eleito, ele não entendeu a doutrina da predestinação. Ele não entendeu essa doutrina. É muito comum nós encontrarmos até, eu sou eleito, né, todo arrogante, nem se santifica, não ora. Ele não entendeu a eleição. A eleição, na verdade, é uma doutrina para dizer, para me colocar no meu devido lugar como cristão. Eu estou aqui salvo e não graças a mim. Eu estou salvo graças a Deus. O que eu fiz para ser salvo? Nada. Em que eu ajudei Deus para ser salvo? Eu até atrapalhava. Mas apesar de mim, Deus me salvou. Apesar da igreja, o nome de Deus será glorificado na terra. Isso é para nos humilhar. A doutrina da eleição é para me colocar no devido lugar. Que eu dependo de Deus. Que eu não ajudo Deus. Que, na verdade, Deus me amou e eu nem sei porquê. Lembra da letra do hino? Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Deus me amou, Paulo diz, Ele nos amou sendo ainda pecadores. Então, a compreensão da eleição me faz querer amar Deus, me faz querer honrar Deus, me faz querer estar em humildade diante de Deus, me leva a orar, me leva a ler a Bíblia. Entender a eleição me leva a um estado de adoração, de fervor espiritual. A eleição, a doutrina da eleição, gente, tem um poder de avivamento extraordinário. Porque é a minha reação à compreensão do que Deus fez por mim, e eu não ajudei nada. Tudo foi graças a Ele, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. E por que nós temos
divórcio no casamento? Porque é o casal querendo viver em função de si mesmo. Por que nós temos briga em igreja? Briga de ego, busca de glória. Quando nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Deus, que a história não é a nossa história, não é a história do meu ministério, não é a história da minha carreira, não é a história da minha igreja, não é a história da igreja local, é a história da glória de Deus. A eleição é para a glória de Deus. Por que tudo existe? Para a glória de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos o porquê que a eleição nos humilha para pôr Deus no lugar dele e me colocar no meu devido lugar. A Cássia Cardoso pergunta: pastor, e as pessoas que aceitam Jesus, vivem uma vida com Jesus e em determinado momento saem da presença de Deus e passam a viver uma vida dissoluta no mundo? Há perda de salvação ou não? Não, você não perde a salvação, de forma alguma. Como é que você vai perder algo que você não conquistou, né? A salvação, ela é um dom de Deus, né? Ela é iniciativa de Deus e ela é um presente de Deus. Se eu perdesse a salvação, a morte de Jesus seria ineficaz. Então Jesus teria morrido à toa, né? Se ele morreu por gente que não vai crer, a sua morte é ineficaz. A morte de Cristo na cruz é totalmente remidora e eficaz a todos os eleitos. Então, não há perda de salvação, ok? Agora, essa pergunta é uma pergunta boa, né? Dado o conceito como base aqui, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, sobre as pessoas que desviam, as pessoas que vinham à igreja e que, de certa forma, caem no pecado, né? Por que isso acontece? E se a pessoa era salva, não era salva, o que está acontecendo ali, né? Bom, você tem 3 tipos de pessoas que vêm às igrejas, ok? Todas as vezes que você prega o evangelho a 3 tipos de público, ok? Você tem ali os eleitos, então gente que vai ouvir a palavra e eles vão dizer glórias a Deus e eles vão se alimentar da palavra de Deus e esta palavra vai frutificar e vai apontar para a única coisa que o crente deve fazer com a Bíblia, que é obedecer a Bíblia, ok? Então isso vai gerar um estilo de vida, né? Eu gosto muito, quando comecei a trabalhar aqui junto com o pastor Amaury, uma das conversas que a gente teve foi muito interessante. Até aquele momento eu não tinha essa visão. Eu sempre pensava assim, eu tenho que pregar um bom sermão, né? Então a minha visão do sermão era muito à la carte, né? Eu pensava assim, o que este sermão vai fazer com a igreja, né? E por isso, muitas vezes que eu pregava, às vezes eu ficava alegre, que eu falava, hoje o sermão foi legal. Às vezes eu ficava frustrado porque não conseguia expor o texto direito ou entendia que não tinha comunicado bem. E aí, conversando com o pastor Amaury, ele uma sacada assim interessante, porque ele disse assim: Juliano, não é o sermão, a gente precisa avaliar o que a pregação faz com a igreja, né? Você precisa ter um distanciamento de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos e perceber o que essa pregação fez na vida do povo, entendeu? Bom, nesse sentido, o que a pregação faz? Ela confirma os eleitos. Então, quem é crente, ele fica mais firme, ele obedece à palavra de Deus. Eu sei que nós estamos pregando aqui e tem gente que está com raiva do que a gente está falando. Porque a pregação vai denunciando o pecado, né? O sujeito é adúltero, o sujeito é promíscuo, o sujeito está fazendo falcatrua no negócio e ele quer ser crente, entre aspas, né? Ele fica com raiva da pregação. E tem muitas pessoas que a hora que o evangelho aperta a vida delas, elas saem do evangelho porque elas querem viver no pecado. Isso é sinal de que a pessoa não é salva, ok? Então, muita gente que vem à igreja não é salvo, infelizmente. Eu já citei aqui, né, entre os discípulos de Jesus, alguém que não é eleito, né? Você tem em toda a história da redenção, da narrativa bíblica, pessoas que se aproximam de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas que não são salvas, né? E você tem os crentes, ou o público que ouve você, das pessoas que são indiferentes, né?
Eles ouvem, mas aquilo tanto faz, se está ouvindo, não está ouvindo, né? E porque elas ainda estão são salvas, mas estão num processo de santificação. E aí, pastor Léo, pastora Mauri, pode acontecer duas coisas. Essa pessoa que se desviou, como faz a pergunta aí, né? Ela pode ser um não eleito, então é uma pessoa maldosa que estava na igreja, né? É um Alexandre o Latueiro, né? É uma pessoa maldosa, é um Judas. Estava num processo, mas era filha do diabo, não era salvo. Então essa pessoa não perdeu nada porque nunca foi salvo. Pode ter sido batizado, pode ter sido membro da igreja, pode ter sido até pastor, que você vai ver aí, meu amigo, não tem, pode ser e não ser salvo, né? O Spurgeon até usava essa expressão. É gente que é ligeiramente salva, né? O cara é ligeiramente salvo. Mas você pode ter os filhos pródigos, né? Você pode ter gente que é eleita, que é filha do pai, né? Mas que está enfrentando uma forte luta. Essa forte luta pode ser psicológica, ela pode enfrentar um forte embate. Vamos supor, uma mulher crente, pastora Mauri, ela é crente e o marido dela não presta, né? Aí o marido dela vai e arruma outra mulher, faz uma confusão, e esta mulher, por causa do testemunho ruim desse marido que fingia que ela é crente, ela esmorece na fé por um instante. Ela pode, às vezes passa um tempo de crise, né? Eu conheço gente crente que surtou, que endoidou o cabeção, foi para balada, foi para noite, e até um monte de crente aí que já tomou porre, né? Que já fez bobagem, mas que é crente. Aí ele volta e arrepende, é o filho pródigo. Aí ele volta, todo sujo, estava dormindo com os porquinhos, tal. Aí ele volta, aí o pai fala: vem cá, filho. Esse é o vinde a mim, né? Vem cá, filho. Deixa eu limpar você. Esse não perde a salvação, né? E ele não perde a salvação até se ele morrer num ato de pecado. Ele é eleito. Ele é eleito, né? E isso é um nó, né? Isso é um nó, mas não tem nada de antibíblico nisso que eu estou falando, né? Às vezes a crise que a pessoa enfrentou, e a gente precisa ser muito generoso, como a palavra de Deus é generosa com o ser humano, né? Aproveitando o seu gancho, pastor, e no caso do suicídio, a pessoa perde a salvação? Essa é uma das perguntas mais complexas do nosso tempo, mais complexas, né? Porque a Bíblia é muito clara com relação ao suicídio. O suicídio é um atentado contra a vida, né? O suicídio é um pecado, né? E ele é um pecado que revela que a pessoa não tem Deus no coração, né? A pessoa tira de si mesma a única coisa que ela não pode tirar, que é a própria vida, que é um dom de Deus, que é um presente de Deus. Agora, nós vivemos tempos de profundas doenças da alma, né? E aí eu percebo que nos últimos 30, 50 anos, de 50 a 30 anos atrás, a gente teve uma grande aceleração da raça humana por causa da hiperinformação, dos sistemas globais de comunicação, né, de viagem. Você vê, a pessoa hoje ela vai daqui para a Europa em 8 horas, né? Vai daqui para os Estados Unidos, tem voo que vai daqui para Miami em 6 horas, né? Eu vou para Miami no avião mais rápido do que eu vou para Maringá ver minha mãe, né? Então é uma coisa assim, hipervelocidade, hiperinformação, a sociedade do consumo, o marketing fica falando o tempo todo, pastor Léo, pastora Mauri, que a gente é inadequado. Assiste propaganda meia hora para você ver o que você vai ver. Meu amigo, toda hora você é inadequado, né? É a turma tentando vender implante para o meu cabelo, porque eu fiquei careca. É o outro falando que eu uso a roupa errada, que o meu peso está errado, que está tudo errado na minha vida, né? E o marketing fica provocando esse consumo em você. A sua carreira está errada, né? Então o sujeito se sente culpado. Ele se sente culpado, né? Assim, culpado porque não foi o que queria ter sido, né? E esse consumismo satânico, né, faz com que a pessoa se endivide, viva pelo crédito, e a pessoa pode adoecer na alma e ela pode ser aprisionada por aquela enfermidade. E essa enfermidade ser tão grave que a pessoa às vezes atente contra a vida dela, sendo crente, né? Sendo crente. E aí, assim,
apesar de ser uma situação muito complexa, não valida o ato, mas precisa ser avaliado caso a caso, né? Precisa ser avaliado caso a caso. Na base, é um pecado, é errado, né? Não há salvação nisso de forma alguma. É uma fuga, né? Então é uma pergunta complexa, brother. Legal. Olha que legal o entendimento aqui do Gilson Felinto. Mesmo sendo eu um perdido pecador, Deus me amou e me escolheu. Tudo é a graça infinita de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Bênção, né? A Patrícia Afonso, ela faz uma afirmação aqui do que ela pensa, mas eu vou transformar numa interrogativa. Ela diz assim: a predestinação é um assunto que, sem acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas, e tudo é complicado de entender. Acredito que a predestinação seja uma das coisas encobertas, sobre as quais Deuteronômio 29 diz. É isso mesmo? O que Deuteronômio 29 está dizendo é exatamente isso, né? Que nós não entenderemos tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Por quê? Porque Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. E segundo, porque Deus não tem que prestar contas a nós do que Ele faz. Essa ideia de que Deus é injusto, não, Deus não pode fazer. Gente, se Deus não pode, Ele não é Deus. Deus é um ser que pode o que quiser. E Deus, o Deus da Bíblia, é soberano. Esse é uma base, né? A doutrina da eleição, na verdade, ela é chamada de doutrina da soberania de Deus. E quando nós começamos a filosofar e racionalizar a eleição, a soberania de Deus, nós corremos o risco de reduzir Deus, de começar a tirar de Deus a soberania. Deus é dono do que Ele criou. Hoje nós temos problemas com algumas palavras, né? Por exemplo, nós tratamos Deus como Senhor, chamamos Deus de Senhor. Qual é o problema? Que Senhor para nós é modo de tratamento. O Senhor, a Senhora, né? Mas na Bíblia, o termo Senhor não é nome, não é modo de tratamento. A palavra Senhor na Bíblia significa dono. E a pergunta é, o que o dono pode fazer? O que ele quiser. Se ele jogar, se eu comprar o iPhone 15 e jogar fora, nem tem, mas vamos dizer que ele lance. Eu compro e no dia do lançamento eu compro, olho assim, falo, não gostei, jogo lá no Tietê. Podia ter dado, não queria dar, eu queria jogar fora. Mas isso é injusto. O dinheiro não é meu, o telefone não é meu. Se eu comprar o carro e jogar fora, se eu comprar o Samsung e jogar fora, é meu. Eu faço o que eu quiser do que é meu. Mas se eu não puder, eu não estou exercendo o meu direito de dono. Então, a Bíblia está falando de um Deus que criou o homem, que criou a terra, que criou o universo. O universo é dele. Ele é dono do universo. E ele criou o universo com propósitos, com planos. E nem tudo o que ele quer e está fazendo, ele disse para nós exatamente como fará. Não só Deuteronômio, mas quando Paulo vai tratar da doutrina da soberania de Deus em Romanos, ele vai falando da soberania de Deus. Ele está falando de como o homem é salvo no livro de Romanos. E aí ele fala da justificação. Ele fala da natureza caída humana, da queda, da depravação total do ser humano. E aí ele passa a falar da eleição, então, como menciona no capítulo 8, aí o capítulo 9, o capítulo 10, ele vai falar sobre Israel, a questão de rejeição, de eleição, de como a eleição cumpre o seu propósito. Quando chega no capítulo 11, no finalzinho, versículo 33, Paulo diz assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus. Aí ele faz uma pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro? Tinha alguém dando pitaco lá, dando palpite. Deus, não, o senhor não pode, se o senhor fizer isso, o senhor vai ser injusto. Deus não sabe o que é ser justo e injusto? Não é? O caso aqui do suicídio. O sujeito suicidou. Vamos pensar. Para nós, vamos pensar assim, numa vertente horizontal, suicidou é porque não era crente. Suicidou porque não tinha fé. Suicidou porque não creu o suficiente que Deus podia cuidar, Deus podia resolver, Deus podia ajudar. Não é? A pergunta para nós seria, um salvo suicida? Não sei. Eu penso que não. Mas vamos dizer que um salvo tenha suicidado e sido salvo.
Aí eu vou dizer, Deus só não podia salvar o cara, poxa, ele suicidou. Quem conheceu a mente de Deus, gente? Quem é que vai dizer para Deus o que ele pode e o que não pode fazer? A mesma coisa com criança. Ah, morreu criança, estão todas salvas. Poxa, se você pensar assim, toda criança está salva até os 7 anos de idade. Aí o menino comete o primeiro pecado aos 7 anos e 12 horas, agora ele está perdido. Não era melhor matar o menino? 11 meses, 11 meses, 29 dias e 23 horas. Fica de olho no relógio. Antes dele cometer o primeiro pecado, mata o menino. Ele foi para o céu. Não é melhor do que ele viver mais 2 horas, pecar e pegar uma doença e morrer e ir para o inferno? Então, não, gente, essas coisas não é assim. Deus vai julgar o bebê, Deus vai julgar o suicida, Deus vai julgar todos. E ninguém vai dizer a Deus o que ele pode ou não pode fazer, o que está sendo. O Deus da Bíblia é soberano, ele não erra, ele é justo, ele é bom, ele é perfeito. E tudo o que ele fará é o melhor. E eu não me descanso raciocinando no que é bom e melhor. Eu descanso sabendo que eu confio num Deus que é soberano e fará o que é melhor. Isso é que traz paz. Eu não tenho regência sobre o que Deus está fazendo. Eu tenho um autogoverno. Eu tenho que governar a minha vida. Agora, a história, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, o que está certo, o que está errado, isso é regência divina, é soberania. Os 2 princípios bíblicos aqui, né? Soberania e autogoverno. A partir do fato de que eu fui criado por um Deus que governa, eu exerço o governo sobre a minha vida. Ou seja, eu não tenho que ficar sentando na cadeira de Deus e dizendo, faz assim, não, assim está certo, assim está errado. Isso é tolice, isso é não entender quem é Deus. É não confiar em Deus. Então, Patrícia, certíssimo. Predestinação, eleição, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Se eu não entender o que é soberania de Deus, eu não vou ter paz em entender essa outra verdade. Gabrielzinho Vilano pergunta: Deus predestina pessoas para o inferno? É a dupla predestinação, né? A pergunta, quantos anos tem o Gabriel? Eu gosto. Acho que tem 14. Eu gosto dessas perguntas. Eu tenho 3 filhos e assim, os três com um amor profundo por Deus e os meninos reformados lá em casa e eles apertam. É assim, e dos 3 a Laura é a apologeta, ela é a mais reformada, né? Você precisa pensar assim, Gabriel, é muito boa a sua pergunta. Deus, ele predestinou pessoas para a glória dele, para a salvação. Qual é a consequência da predestinação? É de que pessoas se perderão, né? De que pessoas não serão salvas. Agora, não é Deus que predestina a pessoa para a perdição. O que nos causou a perdição foi a queda, foi o pecado. E aí é que a pessoa precisa entender a mecânica da ação de Deus na história da redenção, né? Você tem a queda, a criação, a queda e a redenção. Onde que nós perdemos a comunhão com Deus? Na queda. Onde que o inferno entrou na conta? Na queda. Onde que o pecado danou a vida humana? Na queda. O pecado, ele invadiu não só Adão e Eva, mas toda a humanidade. E foi a queda que, de fato, nos fez separados de Deus. E esta separação é uma separação intransponível. Não há nada que o ser humano possa fazer para que ele possa reconciliar-se com Deus. Você vai ver várias tentativas, né, no Antigo Testamento. O maior exemplo dessa tentativa é a Torre de Babel, do homem construir para si mesmo a salvação. Todas essas tentativas são frustradas, elas geram distância de Deus, elas provocam a ira de Deus, né? Mas não é Deus o provocador da queda, não é Deus o provocador do pecado. Deus não é sádico, Deus não disse assim, vou salvar esse pessoal aqui e vou mandar esses aqui para o inferno, né? Não, Deus, ele nos elegeu em amor. E nesse sentido, a eleição é um ato da bondade, da graça, são os atributos de Deus ali em ação, né? E por isso, em amor, nós somos salvos, é isso, né? Nós temos, né, nesse aspecto da dupla predestinação,
né, a questão eu costumo chamar, né, de predestinação, do ato direto e do ato indireto de Deus. Né, que, de certa forma, tanto no arminianismo quanto no calvinismo, assim, nós vamos acabar caindo numa dupla predestinação pelo fato de que, se Deus criou antes, se Deus conhece o desfecho final de tudo e ainda assim decidiu criar, então aquela condição com a qual aquele indivíduo que foi perdido foi criado, não vai mudar. Ou seja, ele está destinado, né, a esse destino final de condenação, e não tem como, não há nada que ele possa fazer que mude esse destino. É soberania de Deus também. Né? Quando Deus decide criar, vamos pensar aqui numa vertente mais não calvinista. Deus é a presciência. Deus sabia que o sujeito não ia crer. Bom, mas Deus sabia que ele não ia crer antes de criá-lo. E aí Deus decidiu criá-lo. Então, é o que eu chamo de a predestinação indireta. Ou seja, a predestinação para a perdição, ela é indireta, ela é um ato indireto, é uma consequência do decreto, da ação, da direção divina de criação. Né? Ele não se torna destinado ao inferno só depois que ele comete, ou seja, aí é o processo, é a mecânica. Ele está condenado depois que ele peca. Mas Deus decidiu criá-lo. Agora, nesse ato criador de Deus soberano, quando Deus cria seres que serão condenados e seres que serão salvos, ele destinou antes de virem a existir para as duas direções. Mas tanto um quanto o outro são criados para glorificar Deus. Deus é glorificado em exercer a justiça condenando, e Deus é glorificado em exercer o amor e a graça salvando. Então, isso é extremamente desconfortável para nós, olhar para isso. Assim, né? Mas é exatamente isso que diz quem é quem. Deus é Deus e eu não sou. Paulo vai falar lá, né, de se o oleiro fez um vaso para honra, e que é dele. Ele fez um vaso para desonra, é dele. Eu acredito que Calvino chama essa da doutrina horrível, né? É igual o pastor Carlos Henrique orar pelo Covid, desce arranhando, né? É uma coisa complicada. E assim, geralmente, o Gabrielzinho, a pergunta que vem depois dessa pergunta que você fez, a pergunta que vai, aí complica, aí é que, como diz o outro, tá Zé do pé do frango, é quando a pessoa fala, tá, mas quando que Deus elegeu, antes da criação ou depois da criação? E aí entra uma discussão entre os supra-lapsarianos e os infra-lapsarianos, né? E essa é uma discussão interna do próprio calvinismo, né? Quando Deus elegeu? Deus elegeu antes da criação? Né? Então nós somos eleitos antes, supra. Ou ele elegeu depois da queda? Né? Ou criação, queda, e aí o Senhor falou, então tá bom, eu vou salvar um povo. E aí você tem caras brutais que são supra e caras brutais que são infra-lapsarianos. Né? Então é uma grande discussão essa. Já vem uma pergunta, o que é o que, né? Vamos lá, eu provoquei. Né? O que é infra, o que é supra? Você é o que, pastor? Né? Outro dia eu estava almoçando em casa, o meu filho, o Paulo, né? entre uma garfada e outra no bife ali. Você é infra ou supra-lapsariano, pai? Eu falei, que conversa boa para o almoço. Eu querendo falar aqui do São Paulo, mas vamos falar de teologia, não tem problema. Manda bala. Se a eleição é incondicional, como explicar Ezequiel 18, 23? Diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então, a questão de predestinação, de eleição e Deus não querer, aí Deus está expressando, né, a alegria dele, a satisfação dele. Né? Assim, o que Deus está dizendo quando ele condena, ele não o faz com alegria. Ou seja, Deus não criou o perdido, que seria perdido inevitavelmente, né? Ou seja, ele não será convertido, ele não será salvo, ele vai ser condenado e irá ao inferno. Deus não cria por diversão, Deus não cria
ó, que legal, vou mandar o cara para o inferno e vou ficar aplaudindo aqui e me deleitando nisso. Não. Quando Deus o faz, Ele está exercendo a sua justiça. E Ele é glorificado em ser visto como justo porque puniu o pecado. Porque na sua natureza santa não aceitou o que é errado. Nós podemos, eu com certeza posso dizer, pela Escritura, que nem é com alegria que Deus condena Satanás. Mas o fato é, Deus condenou Satanás. Satanás já é um ser condenado. Ele não é ainda um ser que está na punição plena do que ele fez, mas o ser Satanás já é uma punição, já é uma condenação. Para um anjo não ser anjo e existir como demônio, é Deus os punindo. E Deus, a Bíblia diz que depois Deus os lançará no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, que é a condenação eterna deles. Mas eles já estão em prisão temporária, numa condição de serem demônios. Então, o que o texto está dizendo é que quando Deus, mesmo isso dói em Deus, gente, não é quando Deus condena lá no final, no juízo final. No ato de Deus criar, Ele já não se alegra com o ímpio, mas Ele cria. Por que Deus cria? Porque é o único jeito, né, dele obter os salvos. Para Ele ter os salvos redimidos com Ele na eternidade, passa por esse trilho, né, da existência numa condição em que nós estamos pecadores. Já falamos isso algumas vezes em outros momentos nossos aqui, que Deus, quando cria o ser humano, quando cria os anjos, Ele não está criando seres perfeitos no sentido em que Ele, Deus, é perfeito. Ele é um ser que não peca, Ele é um ser que não erra, Ele é um ser pleno. Mas ao criar outros seres, Ele não cria seres já prontos. Ele não cria seres já perfeitos que seriam exatamente como eles, porque esses seres seriam outros deuses. Ele cria seres que podem se corromper. Ele cria seres que não têm. O único ser plenamente perfeito, o único ser perfeito, no sentido perfeito da palavra perfeito, é Deus. Outros seres não. Adão, quando foi criado por Deus, era inocente. Era santo porque não tinha pecado ainda. Mas ele não era perfeito. Se ele fosse perfeito, ele tinha dito a Satanás, eu não vou comer. Ele tinha dito para Satanás o que Jesus disse. Aí é o ser humano perfeito. O primeiro ser humano perfeito é Jesus. Ele é o protótipo. E aí o que Deus nos fará ser na eternidade? O que Jesus era. Mas Jesus não é um concorrente de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Percebe? Que o único ser perfeito é Deus. Agora nós seremos, aí a Bíblia vai dizer, nós seremos semelhantes a Jesus. Nós seremos como Ele, nós seremos o que Ele é. E aí não seremos deuses. Por quê? Porque nós viemos de redenção. Mas para ter os redimidos, Deus teve que criar os não redimidos, os que serão perdidos. Isso é da economia de Deus. Qual é a base da escolha de Deus? Eu sei que não sou eu sei que não é minha bondade, eu sei que não é o fato de eu ser melhor do que os que não serão salvos. Isso me humilha, isso me coloca no meu devido lugar, né? Mas é Deus exercendo sua justiça. Deus faz isso gostando de fazer. O texto está dizendo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na condenação do ímpio, mas esse vamos dizer aqui, um preço que Deus tem que pagar para ter os salvos lá. Então Ele terá que condenar ímpios, Ele terá que ver ímpios morrer, Ele terá que ver injustiça praticada no mundo, mas Ele decidiu que valia a pena criar tempo, espaço, terra, ser humano, anjos, e ainda que anjos virassem demônios, mas lá no final o saldo é a glória dele, é o deleite dele naqueles que são redimidos e salvos. É o deleite dele nos anjos redimidos e agora vivendo com ele, né, em perfeição. Então, é uma ação livre de Deus como Deus, exercendo sua soberania. Eu acredito que está fantástico a resposta do pastor Amaury. Eu estava pensando aqui, Amaury, que essa visão do governo sábio de Deus sobre as coisas deveria nos dar uma visão mais amadurecida da vida, né? Então, por exemplo, né, nós vivemos um tempo de muita fraqueza, eu diria que fraqueza filosófica,
de fraqueza do governo, de fraqueza. Quando você olha para um governo que não consegue encarar fatos de maneira madura, né? Então, por exemplo, você olha para o governo dizendo assim, nós não devemos fazer uma guerra. Mas, poxa vida, você tem outro país que está ofendendo a soberania nacional. Você está colocando em risco a sua família, os seus filhos. Ah, não, então nós precisamos defender a nossa terra. Ah, não, mas se a gente fizer uma guerra, vai morrer pessoas. Vai morrer pessoas porque é uma guerra, né? A mesma coisa nessa luta com a pandemia que a gente está vivendo, né? É difícil, por exemplo, se eu digo assim, pessoas morrerão com o Covid-19, parece que eu estou ofendendo alguém, mas é fato. Pessoas morrerão com Covid-19, morrerão de infarto, morrerão com câncer, morrerão com aneurisma. Pessoas morrerão por conta do curso natural que o próprio pecado imprimiu, né? E me parece que essa realidade choca as pessoas, né? A gente não tem alegria. É como o texto está dizendo. Deus tá mandando o povo para o exílio. Você imagina o tamanho da disciplina? Deus prometeu Jerusalém para o povo, Deus deu o templo, Deus encheu o templo da presença dele. Nunca mais o templo foi como era na época de Salomão, nunca mais. Nunca mais. Né? Na época de Esdras e Neemias não era mais como era antes. Qual foi a grande frustração? Por que Esdras, Neemias e Crônicas são escritos? Eles são escritos porque o povo está frustrado. Eles voltam do exílio, mas eles percebem que eles voltaram para uma terra devastada. E que o rei é vassalo ainda de Ciro. Quer dizer, mesmo que a libertação tenha feita por Ciro, é uma entre aspas, libertação. Né? É uma frustração constante. E me parece que essa palavra ela tem a ver com maturidade. Ela tem a ver com a gente encarar os fatos com maturidade. Eu me lembro de um pastor fenomenal que foi o James Montgomery Boyce. Eu já li vários livros dele, certamente o pastor Amaury, os comentários bíblicos fenomenais do James Boyce. É um negócio assim, um pastor presbiteriano que foi pastor da 10ª Igreja Presbiteriana em Filadélfia. Ele teve câncer. Ele foi pastor dos 28 aos 64 anos de idade na mesma igreja. No final da vida, ele teve um câncer avassalador. Você imagina, a igreja dele era a maior igreja da cidade e talvez uma das maiores igrejas presbiterianas do país naquela época. Você sabe como é que ele vai na frente da igreja anunciar para a igreja que ele tem câncer? Ele fala assim, por favor, não orem para eu ser curado. Orem para que Deus seja glorificado nesse câncer. Eu não tenho medo nenhum de morrer, né? Eu queria que nesse final da minha vida eu tivesse liberdade de pregar o evangelho, né? E tal. E ele pregou o evangelho até morrer. E ele morreu com aquele câncer. E virou um mártir da igreja presbiteriana no sentido de apontar o caminho correto, né? Agora, a gente, hoje em dia morre um cachorrinho, a pessoa fala, e foi para o céu, tadinho. Por favor, né, gente? Por favor. Vamos. Essa palavra que o pastor Amaury deu aqui é uma pancada. Você tem que ouvir de novo, isso é para amadurecer o coração da gente. Bênção demais. Queridos, nós estamos chegando ao fim. Quero dizer que nós temos ainda várias perguntas aqui. Temos perguntas do Danilo Galdino, do Geneilson, da Eliane, do Adilson, do nosso presbítero Luiz Fernando. Essas perguntas aqui estão todas anotadas. Elas serão feitas logo após o culto da noite, das 18 horas. E então, se você fez alguma pergunta e ela não foi respondida aqui, ela será à noite. Fique tranquilo. Nosso querido irmão Marcos Marcandali fez uma sugestão que eu achei bem interessante, pastores. Ele falou assim, pastores, no fim do Que Palavra, vocês não podem indicar alguns livros que nos orientem com base neste tema? Pode ser um livro de cada pastor? Pode ser? Uma sugestão? Pode. Eu acho que nesses temas que nós temos estudado aqui, especificamente da questão da teologia reformada, eu indicaria para você, não indicaria a princípio livros. Eu acho que se você está começando na fé reformada, eu vejo isso, né? Às vezes chega o pessoal aqui que converte, eles vêm da igreja Deus é amor, Deus é não sei o que lá, mundial do poder de Deus, universal, aí chega aqui
E geralmente eles vêm para a gente com uma pilha de livro, né? Pastor, eu comprei essa pilha de livro. Livro do Sproul, do não sei quem lá, do Heber Campos. Eles vão comprando livro do Nicodemos, eles saem comprando um monte de livro. Não vai ler aquele livro rápido, porque compra 10 livros. E eu falo assim, gente, não precisa comprar livro a princípio. Se você está começando na igreja presbiteriana, na fé reformada, você precisa ler os documentos da igreja, isso tem de graça na internet, ok? Então você vai lá, são documentos públicos, no próprio site da igreja você vai ter, você leia a Confissão de Fé de Westminster e você leia os catecismos da igreja, o breve catecismo e o catecismo maior. Essas leituras, se você fizer isso direito, com calma, consultando os textos bíblicos, daqui um ano você volta a conversar comigo, você está virando o vice-calvino. Já está, você já entendeu, você entendeu? Então vai pelos documentos da igreja e consultando os textos bíblicos, porque ela vai indicar para você onde estão os textos bíblicos para responder todas essas perguntas aqui. As pessoas perguntam assim, mas como é que o pastor Juliano, o pastor Amauri, o pastor Tom, o pastor Carlos Henrique, o pastor Léo, como é que eles respondem a pergunta do que palavra? Isso é base teológica. Isso vai voltar para uma base teológica. Houve algum momento da nossa vida que a gente se enfiou nos documentos da igreja e que nós lemos bastante isso, e isso nos dá um raciocínio bíblico reformado. E é isso que deve acontecer com você também. Então, depois que você lê os documentos, né, estamos falando aqui de Confissão de Fé de Westminster, depois você pode ler até as outras confissões, né, mas a que nós adotamos como igreja de Westminster. E depois que você ler esses documentos, né, você tem uma leitura muito boa, seria o Manual de Doutrina Cristã do Louis Berkhof, que é um resumo do Berkhofão que nós chamamos no seminário, né? Assim, nem todo mundo vai conseguir ler o Berkhofão, tem umas mil e tantas páginas lá, mas o manual, o resumo tem quase 300, então dá para ler. O resumo tem 300, mas ele vai muito direto, ele resume cada tópico, dá muita passagem bíblica para a leitura, né? Então, é interessante você ler o Manual de Teologia Cristã do Louis Berkhof. Tem um livro chamado, aí depois que você estabeleceu bem a base, tem um livro chamado Predestinação e Livre-Arbítrio. Esse é um tema muito recorrente, toda hora vai e volta livre-arbítrio. Tem um livro chamado Predestinação e Livre-Arbítrio, tem 4 autores, 2 são Norman Geisler e Clark Pinnock, né? Tem outros 2 lá também que debatem. São 4 autores, mas muito precioso, porque é um debate muito sólido sobre esse pensamento aqui. E aí vocês percebem quando a equipe está bem alinhada, que enquanto vocês estavam sugerindo, também separei o meu para sugerir. E era Manual da Doutrina Cristã, Louis Berkhof. A gente chama de Berkhofinho, né? O Berkhof. Inclusive, aqui, ó, propaganda. Quando acabar essa pandemia, em nome de Jesus, está acabando isso aí, a classe de teologia aqui da Igreja Presbiteriana, onde é professor o presbítero Anísio, Anice, né? Não sei quem mais dá aula lá, pastor, mas eles estão estudando o Berkhofinho. Você imagina? Aqui é a feijoada todo domingo. Né? Todo domingo, essa classe ali é uma feijoada. Outra professora é a Maria Fátima, que vai para Portugal. Vai para Portugal. Essa semana. Bênção demais. Queridos, nós chegamos então ao fim do nosso Que Palavra. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Quero mais uma vez te desafiar a compartilhar a nossa live. Este Que Palavra de hoje será postado nas nossas mídias sociais, você pode acessá-las. Lembrando também que logo após o culto das 18 horas, nós nos encontraremos novamente e à noite, você já sabe, é tema livre. Então você já pode enviar as suas perguntas e certamente os nossos pastores poderão te ajudar em muito. Quero agradecer a sua audiência. Você pode me encontrar nas redes sociais como Leonardo Tobias e será uma alegria muito grande ter você comigo lá. Que Jesus te abençoe. Queridos, obrigado. Um bom macarrão com frango aí para você nesse almoço maravilhoso de domingo. Enquanto eu estava aqui no Que Palavra, meu filho foi ali na feira, comprou um pastel de carninho de queijo, que eu já sei. É bênção demais. Né? Nós esperamos vocês aqui no domingo à noite, às 6 horas. O pastor Mauri vai trazer uma palavra, série nova hoje, né? Que começa hoje. Hoje fecha a família, né? Fecha a família. Hoje é 31 de maio. Né? E hoje, Lucas, né? Você vai pregar Lucas hoje, né? Lucas 3. Lucas 3, bênção demais. E é isso aí, Deus abençoe. Me siga lá no Instagram, Juliano Sós, estou te esperando lá, tá bom? Queridos, um abraço, um domingo abençoado, cheio de alegria para você e sua família.
continua ligado conosco. 18 horas estamos de volta, como o pastor Juliano falou, fechando aqui o mês da família. E você me encontra lá, pastora Mauri Oliveira, tá certo? Vamos manter contato também aí por outras terras digitais. Fica na paz de Jesus e um grande abraço sem Covid, descontaminado.